Olá, amigos parceiros da Pioneer e também, da Universidade Pioneer. Estamos hoje aqui para gravar mais um podcast, nosso segundo podcast, e nós temos uma presença ilustre do meu amigo, e parceiro de pós-graduação. Já nos conhecemos há mais de 10 anos, há mais de uma década. Estávamos conversando antes aqui de começar a gravar, Como o tempo passa, Nosso amigo, hoje professor da Exalc, Thiago Tesoto. Obrigado, Thiago, pela presença. Obrigado aí pelo convite. Muito feliz aí estar com o pessoal da Pioneer para bater um papo sobre um assunto muito legal e muito importante quando a gente fala de produção agrícola. E nada como o Thiago Tesoto, ele é um exímio conhecedor de nutrição de plantas e, como todos nós sabemos, uma pessoa, para entender como os nutrientes são absorvidos e assimilados, tem que ter um conhecimento muito amplo e aprofundado em fisiologia. E, em função disso, a gente convidou o Thiago para falar sobre um tema que é bastante importante para a produção de plantas, que é a fotossíntese, que, na minha opinião, eu acho que é a reação mais importante do planeta. Porque sem a fotossíntese não existiríamos, Não teria vida, não teria planta, não teria animal, não teria nada. O Leandro Barcelos, ele tem tatuado a reação da fotossíntese no braço dele, e ele tem a rubisco, ele tatuou a rubisco. É assim, porque ele diz, eu achei engraçado, a reação mais importante, realmente eu concordo, Bem, eu estava brincando com o Thiago antes da gente começar, que para ler o currículo dele eu tinha que ter um pergaminho aqui, Eu tinha que abrir, Porque o currículo dele é bem extenso. Eu vou tentar resumir aqui, Para quem não conhece, o Thiago, ele é graduado na Exalc em 2008, bolsista de iniciação científica pelo CNPq e pela FAPESP, concluiu o mestrado em 2011 e o doutorado em 2015, e ele fez o doutorado e o mestrado em ciências na área de concentração em fitotecnia. Ele foi pesquisador visitante do Departamento de Bioquímica da Universidade de Missouri, nos Estados Unidos, em 2012. Ele atuou como professor no curso de Engenharia Agronômica da Unifeob, nas disciplinas de Fisiologia Vegetal, o nosso tema, Tecnologia e Produção de Sementes, Café e Algodão. E o Thiago também é um grande conhecedor da cultura do algodão. Atualmente ele é professor e doutor em Nutrição de Plantas do Departamento de Solo da Exalc. Tem uma ampla experiência em agronomia, com ênfase em ecofisiologia e nutrição de plantas, sistema de produção, atuando nos seguintes temas: nitrogênio, micronutrientes, metais pesados, nutrição mineral, fisiologia e bioquímica de plantas cultivadas. Extenso, hein? Então, acho que vamos explorar bastante o conhecimento do Thiago, e a gente espera aí, nesse tempo aí de 60 minutos, aí, a gente poder contemplar esse tema complexo, Vamos descomplicar o complexo, tentar trazer de uma forma bem leve para o pessoal, Thiago? Exato, Du. Quando muitas vezes a gente, na graduação, na nossa formação, a gente entra em contato com esse processo, geralmente é primeiro, segundo ano, e a gente não dá tanta importância pelo entendimento, não vê tanta aplicabilidade desses conhecimentos mais básicos, que é da formação do engenheiro agrônomo, do técnico agrícola, ou todo mundo que trabalha com produção agrícola. E então a gente acaba depois, no dia a dia, e muito do que se discute quando pensa em produtividade potencial, produtividade atingível, tudo isso a gente está trabalhando um processo que, de fato, é o mais importante, o que permite a gente estar aqui hoje. Se não fosse esse processo, grande parte da capacidade de produção de carbono, que é, na verdade, o nosso alimento depois, em forma de amido, de açúcar, amido, açúcar transformado em proteína, e isso, então, serve como substrato para a nossa subsistência. Então, é um processo que, concordo com você, é o mais importante, e, na verdade, quando a gente pensa em produção agrícola, o que eu tenho que garantir é que esse processo ele ocorra de forma eficiente. E é nesse sentido que bate-papo que a gente vai tentar aí entender como que ele funciona para que eu possa aplicar conhecimento e transformar ele de forma mais eficiente. Não, legal. Pessoal, só para vocês entenderem, quando eu e o Thiago, a gente fez uma conversa anterior, para a gente poder trazer o assunto da melhor forma possível,
E como é um tema muito complexo, mas ele é um tema complexo, só que a gente pode dividir ele em etapas, vamos dizer assim. Né? Então, o que a gente achou melhor dividir o tema? O Thiago pedi para ele vai fazer da seguinte forma, eu acho que para facilitar o entendimento. A fotossíntese, se você pegar ao pé da letra, é a conversão da energia luminosa, né, o sol. Imagina você pegar o sol e transformar ele em comida, em energia química, o que a gente come, carboidrato. Né? Só que, aparentemente, pareceu uma coisa simples. Pegou a energia do sol e transformou em carboidrato. Mas isso tem etapas, né? Que a gente chama lá da fase clara e da fase escura. Aí eu queria que você falasse assim, eu sei que é um tema complexo, mas vamos tentar trazer de forma bastante assimilável. Então vamos começar pela fase clara. O que seria essa fase clara da fotossíntese? Quais são as principais reações, os principais processos para a gente fazer essa reação incrível aí que é a transformação de energia química, luminosa em energia química? Exato, legal, Du. Quando a gente pensa no processo de fotossíntese, é sintetizar através da luz. Só que a luz ela não entra diretamente no processo de síntese, mas ela entra no processo de produção de energia e essa energia é utilizada no processo de síntese. Então, quando a gente pensa no processo de fotossíntese, a gente pode dividir ele em 3 grandes desafios fisiológicos para a planta. Então, o primeiro desafio é o transporte de água que permite a entrada do CO2. Então, esse aí é um processo físico em que, por princípios físicos de difusão, a gente consegue fazer com que a planta, sem gastar energia, ela consiga fazer a internalização do CO2, que depois a gente vai comentar esse processo um pouco mais à frente. Mas quando a gente pensa, então, em fase clara da fotossíntese, é a capacidade que as plantas, algumas algas, têm em converter energia luminosa. E aí, como que eu meço energia luminosa? É através dos fótons. Então, os fótons são pacotes de energia que saem lá do Sol, chegam até aqui na Terra, e eu tenho uma medida, eu tenho equipamento que mede isso, que a gente mede isso de micromol de energia por metro quadrado chegando, que é a energia fotossinteticamente ativa, ou muitas vezes que a gente chama de par. Então, essa é a quantidade de energia luminosa que chega. Só que a planta ela tem, então, uma série de substâncias, estruturas, que é a clorofila A, clorofila B, carotenoides, que eles fazem o quê? Eles captam essa energia e conseguem, então, converter isso, energia luminosa, em elétron, e esse elétron vai ser usado para recuperar algumas substâncias que têm a capacidade de transportar esse elétron do fotossistema 1, fotossistema 2, da fase clara até esses centros de reação. Então, quando a gente fala da fase clara de fotossíntese, o que ela significa basicamente? É captar energia através dos fotossistemas. Então, a planta tem o fotossistema 1, o fotossistema 2, que tem ali uma série de estruturas que são as clorofilas. E aí, para a clorofila, tem um átomo de magnésio, um átomo de nitrogênio, e por isso que quando a gente faz uma adubação com magnésio, uma adubação com nitrogênio, a planta fica mais verde. Se a planta está mais verde, ela tem uma capacidade maior em interceptar essa radiação luminosa através dos fotossistemas. E esses fotossistemas, eles têm uma capacidade de filtrar a energia que vai realmente ser utilizada, né? Porque a quantidade de energia que chega ali seria extremamente alta, né? Tem esse sistema antena, ele capta a parte que interessa e ele reflete outros. Como que seria esse processo, Tesoto?
Exato. Então, a gente tem uma série de pigmentos que tem essa capacidade de absorver. Então, eu tenho o comprimento de onda azul, o comprimento de onda vermelho, que são os que mais conseguem absorver essa energia luminosa do espectro visível. Então, ele chega no fotossistema e aí a planta tem baixa eficiência de captar aqui comprimento de onda verde. Então, ela reflete o verde, por isso que a gente enxerga a planta verde. Então, quando a gente olha uma planta, o que ela está fazendo ali? Ela está absorvendo comprimento de luz azul, absorvendo comprimento de luz vermelho, amarelo e refletindo o comprimento de onda verde, por isso que a gente enxerga, então, a planta verde. É o que ela reflete, é o verde. Nesse centro de reações, eu tenho uma série de moléculas de clorofila. E o que acontece nessa molécula de clorofila? Quando eu tenho o átomo de magnésio, ele rodeado por quatro átomos de nitrogênio, eu tenho alguns elétrons que eles ficam sem lugar de ficar. Eles ficam ali circulando entre o átomo de magnésio e esses 4 átomos de nitrogênio. Então, quando chega essa radiação, é como que se fosse uma ressonância magnética. Aquilo começa a girar, a girar, a girar, porque está chegando energia. Então, luz tem os fótons, que são pacotes energéticos, que excitam a molécula de clorofila, e aquela molécula de clorofila, ela é organizada na forma de um funil, e aí a hora que toda essa energia é captada, transformada por ressonância, e aí muitas vezes eu costumo ver, você quer ver se está captando luz? Coloca a folha bem próximo ao ouvido e vê se ela está vibrando, né? Que é o sistema de transferência de energia no fotossistema. Ele concentra essa energia, esses elétrons no estado, essa energia que é transferida, ela é concentrada, é isso? Exato. Ela vai concentrando, como se fosse mesmo um funil, uma antena, até chegar ao centro de reação. O centro de reação é uma molécula de clorofila um pouquinho diferente, que ele consegue armazenar toda essa energia coletada pelo fotossistema, pelas antenas desse funil, chega no centro de reação e é tanta energia, tanta energia, tanta energia, que a hora que chega a água, ele rompe a ligação de água e ao romper essa ligação de água, libera o elétron. E aí, o que tem nesse centro de reação? É onde que a gente tem os 4 átomos de manganês, um cálcio e um cloro. Olha só, aí a nutrição já começou a entrar na jogada, pessoal. Então, por isso que quando a gente fala de nutrição de plantas e fisiologia, ela é muito ligada, porque para tudo isso funcionar, eu preciso construir essas estruturas em que os nutrientes participam. Então, eu tenho aí, e aí esses átomos, por que 4 átomos de manganês? Porque eles servem como tampão. Então, vai quebrando água, eles vão armazenando elétrons, e aí, a hora que eles armazenam esses elétrons, eles precisam dar continuidade a esse fluxo de elétrons, passando aí pelo citocromo. É o esquema da corrente, né? Como se fosse uma corrente elétrica, né? Dá o start e essa corrente é contínua, né? Exato. E aí, esses elétrons, eles passam pelo citocromo, chegam no fotossistema 1, armazena mais elétrons e toda essa quantidade de elétron é usada para recuperar 2 elementos químicos que têm essa capacidade de transferir energia, que é o NADPH e o famoso ATP. Por isso que quando a gente fala assim, a planta está com baixa energia, a gente precisa fornecer ATP para a planta, é porque o ATP junto com o NADPH são 2 moléculas químicas que conseguem carregar toda essa energia luminosa que foi captada pelo fotossistema, quebrou, liberou o elétron da água, passou através do citocromo. Essa é a minha pergunta. Por que os citocromos eles têm essa capacidade de carregar elétrons?
Qual que é a característica química dessa molécula que faz com que ela seja capaz de receber um elétron excitado e transferi-lo, né? Acho que isso é importante, quem está nos assistindo, entender por que existe os citocromos, eles têm essa conformação, eles possuem o ferro, eles possuem o cobre, né? Gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso. Legal. O citocromo, ele funciona como um tampão, como um armazém de elétrons. Então, ele que controla esse fluxo, é uma proteína que tem ferro, tem enxofre na sua composição, e inclusive a gente tem herbicidas que, quando atuam nos fotossistemas, eles rompem essa capacidade de armazenar elétrons do citocromo, e aí eu tenho o quê? Uma escaldadura, uma queima, aquela fito de lesão, de necrose, porque eu desestabilizei essa proteína, essa estrutura que é o citocromo, começa a extravasar elétrons, e elétrons, quando sai do seu caminho, ele começa a danificar e queimar tudo. Daí é onde que a gente tem as espécies reativas de oxigênio, que são oxigênios que conseguem receber elétrons, e aí eu tenho esses danos oxidativos. Então o citocromo nada mais é do que um armazém de elétrons. E aí ele faz o quê? Tem uma outra estrutura dentro desse sistema, que a gente chama de plastocianina, que ela contém cobre, que na verdade o que é? É como se fosse fio de cobre que liga uma tomada, que liga um interruptor de luz, que passa corrente. Então vejam só, a gente chegou no fotossistema 2, pega toda essa energia, armazena num centro de reação, chega a água, quebra a molécula de água, liberando um elétron. Esse elétron fica ali controlando o fluxo, né, de elétrons para transportar para o citocromo. É o centro de reação, que tem 4 manganês ali, recebendo esses elétrons que estão sendo quebrados pela água. Vai no citocromo, que é o armazém de elétrons. E aí ele pode jogar de novo nesse fotossistema, que a gente fala de transporte cíclico, ou ele pode pegar esse armazém de elétrons através da plastocianina, passar para o fotossistema 1. E aí onde que eu começo a ter a recuperação do NAD em NADPH. É aí que fica armazenada energia. Que aí eu armazenei energia. Então esse é o famoso esquema Z de Hill, que você tem o fotossistema. Se pudesse só detalhar, porque começa no sistema 2, né? Às vezes as pessoas se confundem, né? Porque tem o fotossistema 1 e 2, mas só que o negócio começa no 2 e vai para o 1. Se você pudesse explicar isso aí. E aí todo mundo pergunta, mas por que começa no 2 e não no 1, né? É porque quem foi descoberto primeiro foi o 1, que é o fotossistema que recupera o NADPH. E depois, aí, o avanço da ciência, tentando elucidar esse mecanismo, eles viram que tinha um fotossistema antes do 1, que é o fotossistema 2. Mas o fluxo, quando você desenha todo o processo, então é fotossistema 2, citocromo, plastocianina, fotossistema 1. E ali que a gente chama de esquema Z da fotossíntese. E ali é que é armazenado, então, na forma de NADPH e ATP. É isso? Isso. Só que o ATP, ele vem um pouquinho mais à frente. Ele vai um pouco mais à frente. Exato. Então, fotossistema 2, citocromo, plastocianina, todos esses nomes complexos, né? E fotossistema 1 é para a produção de NADPH. E para essa... Assim, antes da gente partir, né, eu acho que essa seria a primeira etapa da fotossíntese, né? Então seria a fase clara. Tem mais alguma parte que você gostaria de comentar ainda antes de ir para a redução do CO2 propriamente dito? Isso. Antes de chegar no CO2, a gente tem a produção de ATP. Que é a produção de ATP. Então, assim, só que como que é a molécula de água? Não é H2O? Então, a hora que eu quebrei a água, o oxigênio é o que a gente respira. Sim. Por isso que, veja a importância desse processo. Porque se a planta não conseguir produzir o oxigênio pela quebra da água, a gente não teria ar para respirar, não teria oxigênio para respirar. Uma coisa importante que você comentou, né? Outra coisa, eles descobriram que o oxigênio que a planta libera,
grande parte, né, vem, na verdade, da quebra da água, né? Não do CO2. Não do CO2. Porque muitas vezes as pessoas se confundem, né? Porque eles fizeram... Eu lembro que eu estudando isso, que eles descobriram isso, que eles substituíram o CO2 por enxofre, né? Aí eles fizeram um experimento e viu que quando substituíram o CO2 por sulfito e, na verdade, continuava liberando o oxigênio. Aí eles conseguiram descobrir que era da água, né? Exato. Então, o oxigênio que a gente respira é dessa quebra da água. Legal. Só que quebrou a água, o que aconteceu? Liberou um elétron. Citocromo, plastocianina, e ele vai para regenerar o NADPH. Só que tem o quê? Prótons, H+. Então, toda essa estrutura que está numa membrana, ela começa a acidificar o meio, porque eu estou quebrando água, gerando H+, gerando acidez. E aí eu tenho uma bomba de prótons lá na frente que começa a pegar esse H+ e o quê? Jogar para fora. Jogar para fora, tentando o quê? Manter o equilíbrio, porque se eu acidificar muito essa estrutura, eu desestabilizo e ela para de funcionar. E essa bomba de prótons lá na frente, que pega o H+ e joga ele para fora dessa estrutura, é que regenera o ATP. E aí, então, eu tenho o H+ entrando no NADPH, gerando uma molécula de energia química. Eu tenho nessa bomba de próton transformando ADP em ATP, e aí a importância do fósforo, quando a gente fala de fósforo em energia pela molécula ATP, e aí eu consegui finalizar então a reação luminosa, que é a transformação de luz, fótons. Tem um aparato que consegue captar essa energia, principalmente nos comprimentos de onda azul e vermelho, acumula essa energia liberando, quebrando a molécula de água, oxigênio é liberado através dos estômatos, o H+ ativa a bomba de próton que vai regenerar o ATP. Então, gerei NADPH e ATP, que são as duas moedas energéticas que a gente fala da fotossíntese. Então, na sequência de produção dessa energia química, a gente teria... Assim, eu sei que é um negócio simultâneo, né? Mas se fosse fazer um esquema temporal, a gente teria, então, essa quebra da água, a quebra da água que ela vai gerar essa energia, né? Os elétrons, essa transferência de elétrons, assim, a grosso modo, né? Você já explicou bem mais detalhadamente. Vai ter essa cadeia... Você vai ter essa corrente pelos citocromos ali, pela plastocianina, e aí você vai ter você vai ter a regeneração, você vai ter a produção de carga elétrica pelo ATP ali, né, pela diferença de potencial elétrico. E aí primeiro vai ser o NADPH. Primeiro a produção de NADPH e depois o ATP, ou é meio que simultâneo isso? Os dois funcionam de forma simultânea. Então eu estou quebrando a água, gerando elétron, gerando H+ ao mesmo tempo. Legal. E aí isso então está recuperando esse NADPH e o ATP.